Olá, amigos, graça e paz. Depois de muito tempo, estamos de volta aqui com o nosso IadaCast. Seja bem-vindo e hoje eu tenho certeza que você vai ser ministrado por algo que o pastor Luiz vai falar aqui hoje, né, pastor? Que nós vamos falar, né? Nós vamos conversar, como sempre, da palavra de Deus e eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer. A paz e a graça do Senhor sobre a vida de todos e que o Espírito Santo nos direcione na palavra aqui ministrada. Vamos começar falando então sobre libertação, pastor. Libertação. Biblicamente falando, o que é libertação, pastor? Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. E viver com Ele, para Ele, nele. Porque tudo foi criado por Ele, por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Difícil ser liberto. É uma libertação que tem que ser todo dia, né? É um processo diário, dioturno. De todo momento, de toda hora. As grandes dificuldades de uma libertação é experienciação e vivência com Cristo, né? Leitura da palavra. Leitura da palavra, jejum, oração, vivência com Cristo na igreja, em casa, na rua, no trabalho, na escola, sendo visto ou não. Libertação é angustiante, porque ser livre nos torna responsáveis. Isso é forte, hein? Porque responsável. Muitas pessoas não querem ser responsáveis, né? Claro que nós temos nossos pastores, nossos líderes, nós temos nossos discipuladores, mas libertação independe disso. Libertação é pessoalidade, é viver com Cristo na sua intimidade, é olhar-se no espelho e se ver nu diante de Deus. E não é uma nudez de roupa, é uma nudez de alma, de espírito, é uma nudez de consciente e inconsciente. Eu simplesmente sou. Só que simplesmente ser não é tão simples assim. Porque quem sou eu, Diego? Quem é você? Eu te conheço. Você me conhece. Mas nós nos conhecemos conforme o apóstolo Paulo diz. Nós vemos como um espelho. Eu te vejo. Mas eu sei o que passa dentro de você? Não. Só Deus, né? Só Deus, só o Senhor. Nem a sua esposa sabe quem você é, nem seus pais. A única pessoa que conhece a você mesmo é você. Quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6 em diante, ele começa a falar que todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não a deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquila. Não, ele diz que falamos sabedoria de Deus oculta em mistério. Mas ele vai falar, a partir do versículo 10, que o Senhor nos revelou pelo Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. E ele diz, nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E a argumentação é, qual dos homens conhece o Espírito do homem, senão o Espírito que nele está? Então a única pessoa dentro de você, nesse processo tricotômico de espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito, essa redundância cíclica, é que você se conhece. Você sabe os seus desejos, suas raivas, suas fúrias, seus pecados ocultos. Porque nós somos especialistas em esconder nossos pecados. Até que venha a luz. Até que é descoberto, até que é envergonhado. E o que nos faz ter esses pecados? Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é fácil andar no Espírito? Lá em Gálatas capítulo 5, dia, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele vai falar sobre essa luta, essa batalha dicotômica entre carne e espírito. Porque um desejo que é contrário ao outro. Nos dá uma lista sobre as obras da carne. E também nos dá uma
referência do fruto do Espírito, uma identidade, uma aparência, um aspecto. Eu fico muito preocupado quando eu vejo homens de Deus que falam outras línguas, sejam poliglotas, ou que falam em mistério. Eu fico preocupado quando eu vejo alguns testemunhos. Então, dentro da igreja, em cima do altar, essas pessoas, elas dizem que são, mas não são. Então, libertação está muito mais ligado a uma vivência diária com Cristo. Eu sou o que sou. Simples assim. É vivência, então. É vivência. E o que o senhor pensa a respeito daquele que presume que a libertação é um evento? O evento, por exemplo, um culto de libertação. Isso, é. Tá, a pessoa vem para o culto, você faz a imposição de mãos, você faz uma oração. Pode haver uma manifestação, uma incorporação ou não. Tá? Não necessariamente para ser liberto precisa haver uma manifestação, alguma coisa nesse sentido. Quando algumas pessoas sentem a fé mais fortalecida ou precisa ver alguma coisa para fortalecer a sua fé e tal. Mas libertação não é essa coisa episódica. Ali, eu sempre digo que pode ter sido feito ali uma faxina. Sabe quando você pega uma casa que alguém acabou de mudar, aquela casa está suja, encardida, né? Aquela casa está numa crosta, aí você chega lá e fala, vou fazer um faxinão. Você chega, limpa tudo, tira toda aquela gordura, tira toda aquela coisa antiga, você vai lá, lava as paredes, depois aplica uma tinta nova, você deixa aquela casa limpa, varrida, adornada, pintada, pronto para morar um outro inquilino. Só que você limpa a casa, fecha. Aí você deixa a casa fechada, não tem outro habitando ali. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você chega, aquela casa está toda empoeirada, toda encardida de novo. Mas ninguém morou ali. Nós temos uma referência lá no capítulo 12, né? No capítulo 12 de Mateus, no versículo 43, que a palavra de Deus diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, pelos arrebaldes, né? Buscando habitação. E ele não encontra, então ele volta para a casa de onde saiu, para a sua casa. O texto ainda diz, né? A Thompson, ela traz essa referência. E ele vê que a casa está vazia. E é o que acontece na maioria dos cultos de libertação. Você ora, você expulsa, você repele, você ministra a palavra, né? E aí a pessoa vai embora para casa. Às vezes ela não volta mais para o culto, ela não lê a Bíblia, ela não tem uma vivência, ela não ora, não jejua, ou por não ter sido instruída, ou por preguiça, ou por ignorância, desconhecimento. Ou porque ela quer uma questão. Não, às vezes não é nem dureza. É porque é conveniente. Então ela recebe uma cura, uma libertação feita ali naquele momento, daquela questão episódica, e acha que aquilo é a manutenção. Então é como se você chegasse lá, fizesse uma faxina, um mutirão, limpasse tudo e deixou a pessoa. E a pessoa tem o direito de escolher se quer ou não ter uma vivência, manter essa casa limpa. Vamos lá. Orou, a pessoa foi embora. Então, saiu aqueles espíritos. A pessoa foi embora para casa, ela volta e você começa a aplicar a palavra de Deus. Ela começa a mobiliar essa casa com jejum, com oração. Ela começa a decorar essa casa com o poder do Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo. Quando ela tem esse movimento dentro dela, ela deixa essa casa blindada contra as falácias. Hoje, principalmente com as redes sociais, todo mundo sabe tudo, todo mundo é senhor de tudo, todo mundo está vendo o curso para aprender o curso. Todo mundo virou perito na palavra, perito em libertação. Se não fizer o curso, você não atinge o nível para adquirir aquela unção especial. Mas não é só questão de curso. Eu acho que é viável a gente aprender, a gente buscar e se aprofundar. Mas são tantas metodologias e a receita é simples. A receita é simples. Conversão e manutenção dessa conversão. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, né? A igreja de Éfeso, no capítulo 6,
Ele diz, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poderes estar firme contra as astutas ciladas do maligno. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É todo dia sendo liberto, então, né? Libertação. Todo dia na luta. Todo dia, nesse mundo que nós vivemos. Imaginemos nós viver uma época em que a oferta de pecado não era tão grande, e a libertinagem, e a validação dos pecados, e a simplificação do pecado. Coisas que eram pecados abomináveis na minha época de juventude, hoje são coisas normais. Chega a ser ridículo falar que é pecado, porque as pessoas vão achar que você é tapado, ignorante, bitolado, né? Alienado. Porque perdeu-se a referência. A Bíblia não, a Bíblia continua mantendo esse eixo. Né? Ela continua mantendo. A libertação, então, é prática, né? É prática. Mas e o pessoal que acha que é emocional, pastor? Assim, é só vir no culto e pronto, que eu já vou dormir feliz já. O pastor fez uma oração por mim. Ignorância. É desconhecer o conhecido. Porque a gente sabe que libertação é vivência. Libertação é experiência. Libertação é graça. Libertação é vivência. E é uma vivência profunda. Não é só você falar assim, ó, eu vou fazer as coisas de Cristo. Porque, presta atenção, a gente tem que tomar cuidado com as vivências também, porque a gente começa a viver as coisas da igreja e acaba trabalhando tanto e preocupando tanto com o trabalho dentro da igreja que esquece de adorar e o porquê que você está fazendo. Então, muitas práticas cristãs se tornaram ferramentas de distanciamento de Deus. A pessoa está tão envolvida em fazer, que esquece o porquê faz. Ela esquece qual é o objetivo daquilo. Ela esquece e ela acaba se aprisionando num formato que a distancia de Deus. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz, e ele reforça, mas olha como que é Romanos 12, 1. Né? Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de raciocínio. Então, às vezes a gente está tão acostumado a fazer, que a gente nem raciocina mais, está no automático. E o não raciocinar também te prende. Às vezes você precisa se libertar deste conformismo. Por isso que ele diz no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Lá no capítulo 2, também versículo 9 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer à igreja de Corinto que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu à mente humana são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós estamos tão acostumados a ouvir e buscar uma palavra que nós esquecemos que tem o versículo 10. Mas ele nos revelou pelo Espírito. Se você tem vivência com Cristo, se você está no Espírito de Deus, que vem aquela outra questão, que é um dos lemas da nossa igreja, lá de João, capítulo 4, versículo 23, né, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque é uma probabilidade de você adorar a Deus em espírito e sem ser verdadeiro, porque você perdeu a conexão com o Espírito. Sim. Qual Espírito está adorando? Concorda? Sim. Adorando da maneira errada, né? Da maneira errada. Então precisamos ter essa crença em nome de Jesus. O senhor falou de 1 Coríntios 2, verso 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu tenho a impressão de que muitos cristãos pensam que esse versículo Jesus está brincando de esconde-esconde com a gente, né? Sim.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí para por aí. Aí não lê o próximo, que Sim. Deus nos revelou, que Sim. é a salvação. O projeto de Deus, Jesus Cristo, o sacrifício do Calvário. E aí as pessoas ficam buscando revelações nas igrejas. Porque a gente quer saber do futuro, né? A gente quer coordenar a nossa vida para o futuro. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. E a gente, em vez de clamar a Deus, a gente fica buscando aqui, ali, acolá respostas. Quando a resposta está numa vida diária cristã. Agradecer ao Senhor quando vai dormir por tudo que aconteceu. As coisas boas e as coisas não tão boas. Agradecer ao Senhor quando levanta por mais um dia. Sim. Que você vai poder viver e mudar a história do dia anterior e a história do seu futuro. Mas às vezes a gente está tão mecanizado, a gente está tão num sistema de produção, né, quase que uma revolução tecnológica, uma espécie de Fordismo, Sim. né, que a gente quer produzir e está sempre insatisfeito mesmo produzindo, porque a gente não consegue olhar e ver o quanto crescemos. Exatamente. Então a gente começa a ter uma depressão espiritual, uma depressão física e mental, e não conseguimos mais obedecer a Deus. Observemos Jonas, nesse capítulo aqui, capítulo 12, né, autor do versículo 38, ele vai dizer o seguinte, que alguns, eles não têm essa tenacidade, porque olha Jonas, história de Jonas que ele vai relembrar aqui a partir do 38 de Mateus 12. Jonas, quando ele recebe a missão de ir para Nínive, ele fica revoltado. Um profeta que não entende os desígnios do Senhor e ele fica revoltado consigo, revoltado com o Senhor, revoltado com os ninivitas. E ele, quando ele vai embarcar para Nínive, ele, não, eu vou para Tarsis. Ele quer ir para outro lugar, longe do que o Senhor mandou. Assim é a gente todo dia. Sim. E aí às vezes a gente não entende porque estamos tendo prejuízo ou dando prejuízo. Olha aquele navio. Tinha um profeta desobediente lá dentro. Quando a gente desobedece a Deus, a gente é peso para a nossa vida e para a vida dos outros. Aquele navio, ele começa a querer ir a pique, a afundar, e começam a jogar as coisas para fora, as águas não se acalmam. Enquanto está todo mundo apavorado, Jonas está deitado. O que é de estranhar, né? Numa situação dessa. E quando ele é incomodado, ele já sabe. Porque quando a gente não tem vivência com Deus, a gente critica, a gente fala, a gente desobedece, a gente reclama, a gente aponta o dedo, resmunga. Mas a gente sabe onde está o erro. Sim. Você não sabe onde estão os erros da sua vida? Sim. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quem nos trouxe comunhão com Deus é o sangue de Jesus. A morte de Cristo nos trouxe essa graça de podermos ter comunhão com Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal, ele nos lava do pecado. Porém, muitas pessoas, elas vêm, se batizam ou por emoção, ou por empolgação, ou porque uma palavra foi positivista, ou ela foi cheia de estratégias coach ou não importa. Importa é que durante o processo de conversão foi-lhe explicado errado. Por exemplo, não sei se você já viu isso, eu já vi muito. A pessoa muda de uma casa, aí na hora de reformar a casa, compra uma tinta barata, que não tem cobertura,
contrata uma pessoa que não sabe pintar, ou vai a própria pessoa pintar, mancha tudo o chão, mancha rodapé, mancha teto, mancha janelas, porta, porque não sabe mexer. Aí quando você vai morar na casa, aquilo começa a encher-se de defeitos. A culpa é de quem? Quem não fez da maneira certa? De quem não fez da maneira certa. Mas se foi contratado, é de quem contratou, porque quis o mais barato. Sim. Nós queremos coisas folgadas, nós queremos uma graça em que nós não nos comprometemos. E andar com Jesus se comprometer. Você pega a palavra de Deus lá em João capítulo 15, né? A altura ali do versículo 14, se não me falha a memória, né? Mas segue dali o conceito. Né? Jesus está falando que ele nos dá um novo mandamento, e o mandamento é este: que devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou. Que ninguém tem amor maior que esse, de dar a vida pelo seu amigo. Ele diz: eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe nada do seu senhor, mas eu chamo de amigo, porque eu fiz vocês saberem de tudo. Quer ser meu amigo? Faz o que eu mando. João capítulo 8, versículo 31, ele vai dizer para os judeus que criam nele: se permanecerdes nos meus ensinamentos e as minhas palavras permanecerdes em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Permanecer nos ensinamentos dele. A condicionante para você ter uma liberdade, uma libertação, é a palavra. Sim. E as pessoas querem a palavra, não querem metodologias, querem um pirlim-pim-pim. Chega na igreja, pá, o pastor vai lá, põe a mão, expulsa o espírito imundo, o demônio, o capiroto, dê o nome que você quiser. E a pessoa vai para casa e acabou, nunca mais vai ter problema. O pessoal acha também, pastor, que libertação é a ausência de problema. Não. O crente foi liberto hoje, amanhã, por exemplo, ele tem uma causa na justiça. Aí, não, você vai receber a palavra tal, aí o cidadão vai amanhã para casa dele, entra lá no site do governo lá e não tem mais nenhum processo. Ah, caiu, Deus tirou. O milagre, assim que funciona, o milagre acontece. Eu já tive várias experiências, várias. E não foram poucas, não. Posso citar centenas de experiências em várias áreas, desde de enfermidades a problemas, causas judiciais, que o Senhor intervém. Mas essa não é uma condicionante. A libertação ela não é condicionada em receber a bênção. Ela é condicionada à conversão, à mudança de direção, à ruptura de paradigmas. Mudança de comportamento também. Mudança de comportamento. Efésios capítulo 4. Falo-vos como prisioneiro no Senhor. A pessoa, ela sai da escravidão do mundo, ela sai das cadeias do mundo, mas ela vai começar a viver agora uma vivência com Cristo. Paulo se condiciona à condição de prisioneiro. Que vos comporteis conforme a vocação do que foi chamado. Como você foi chamado? Nós vemos conversões hoje ridículas. Conversões em que as pessoas vão para a igreja, fazem uma profissão de fé lá e passam por um batismo. E batismo é arrependimento de pecado. É sepultar a criatura e nascer o filho do Criador. A pessoa acaba de sair do batismo, vai para a balada. A pessoa acaba de sair do batismo, vai para a vida promíscua, vai viver o pecado novamente. Não muda nada. Houve uma conversão? Houve enganação, né? As conversões, quando me converti, eram coisas muito, muito sérias. Não era isso que a gente está vendo hoje. O pessoal acha também, pastor, que a vida cristã é uma vida quadrada e sem graça, né? É uma vida penúria, né? Isso. Uma vida penada. Uma vida sem desfrute, sem felicidade, que é só ficar em igreja.
Não tomar uma cervejinha, É justamente isso que a gente falou, a gente conversou. Nós conversamos e dizemos: olha, estar com Cristo não é morbidez, estar com Cristo é vida. É que às vezes a gente acaba criando uma rotina cansativa, uma rotina onerosa, uma rotina de dificuldades, porque não conseguimos adorar a Deus como Ele nos pede, como Ele nos ensinou. Olha o que o Senhor diz lá no 29, versículo 11 de Jeremias: bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um destino, um futuro que desejais. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Já lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor diz: quando eu cerrar o céu, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua casa. E os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos abertos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi este lugar por causa de oração. Então, você pode se humilhar, orar, buscar a face de Deus e não ser convertido. Você pode clamar, fazer igual os fariseus faziam, se batiam, andavam para a rua com os olhos remelentos, cabelo despenteado, os dentes, a boca fedendo, lavavam as mãos, os jarros, capítulo 7 de Marcos, muitas vezes, quando voltava das praças do mercado, lavava as camas, os copos. Eles apontam o dedo falando: olha, os seus discípulos comem milho, tendo a mão por lavar. Às vezes essa religiosidade ela preocupa mais com isso do que com aquilo, mais com uma observância de uso e costume do que uma vivência com Cristo, com o exterior e não com o interior. E o que entra não contamina, contamina o que sai. Então, quando a gente pega a palavra de Deus e a gente vai ver o que é um processo de libertação, é uma questão de transformação de conduta, de vivência e experiência. Vamos lá, se eu introjetar para dentro de mim, se mandar para dentro de mim porcaria, coisa ruim, é o que eu vou dar depois. Então, o que eu leio? O que eu ouço? O que eu como? Como é minha vida? Isso vai contar muito, né? E o ambiente que eu escolhi? Né? Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto à estação própria. Suas folhas não caem. Tudo que fizer, prosperará. Os ímpios não são assim, são como a moinha, como a palha que o vento espalha. Olha como isso é sério. Muito sério. Os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho do ímpio perecerá. Então, quando a palavra de Deus está dizendo isso, ela está dizendo o quê? De vivência. Aí você quer falar que Deus não está te abençoando, que Deus não está fazendo, que você não está liberto, mas você acaba de sair de uma vida pecaminosa. E você continua, é a prostituição, você continua no meio daquele ambiente. Sim. Drogas, você continua indo para o meio da... É a mesma coisa de uma pessoa que diz que quer se libertar dos vícios, mas ela quer ir lá converter um viciado. Não é bom, né? É igual eu Ela já vi tá também, preparada. pastor. Por exemplo, a pessoa tem um problema conjugal, separou da esposa, aí ele vai pensar na igreja, né? Vai pensar em Jesus. Aí ele vem para um culto e ele acha que o casamento dele vai ser restabelecido depois desse culto, depois de um aconselhamento. Quer dizer, é um período gigante de deterioração dessa vivência Exatamente. conjugal.
O casamento entrou no ostracismo, entrou num desgaste emocional, num desgaste de convivência, de harmonia, conflitos, brigas, dissensões. Aí vem para um culto de libertação e pode acontecer? Pode acontecer. A palavra, ela foi bem ministrada, foi bem entendida, o Espírito Santo operou, porque não existe força maior que o Espírito Santo também, tá? O poder de Deus, quando ele é derramado, ele é derramado. Sim. Há um propósito. Agora, mesmo havendo esse propósito, a pessoa saiu daqui. Ela saiu daqui emocionada com a palavra. Ela saiu daqui, a palavra falou com ela. O Espírito Santo falou com ela. Mas ela chega em casa e continua fazendo as mesmas coisas. Não vai acontecer. Aí tem algo errado, né? Claro. Porque se não há uma transformação, não há uma mudança de direção, não vai haver uma libertação. Mudança de direção vai ser sua. Isso. É a mudança de direção. Conversão é radicalizar. É você está indo para cá e vai para lá. Você muda totalmente a direção da sua vida. Se você não tem postura, se a pessoa não tem firmeza, se ela não tem uma convicção, aí ela sai daqui, em vez dela ir converter-se, ela começar a viver novas práticas, novos relacionamentos, novas amizades, toda uma cultura. E aí é uma questão cultural também. Que cultura nós vivemos? A cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é eu querer uma liberdade libertina. Não, sobre essa liberdade libertina. Eu já vi muita gente, pastor, colocando a culpa do seu mau comportamento naquela teoria quatro comportamentos, se eu não me engano. Ah, sim, fleumático. Isso, colérico, aconteceu isso porque eu sou sanguíneo, colérico. Aconteceu isso porque eu sou melancólico. Ou eu vou colocar lá que eu sou dominante, né? Eu sou... Esses esquemas. Não, presta atenção. O sangue de Jesus, ele não está ligado a isso. Porque, vamos lá, então nós temos um quinto temperamento. O de Cristo. Nós não temos um modelo, né? Eu sou DI, eu sou DC, né? Eu sou conforme, eu sou influente. Não. Não tem nada a ver com isso. Sim. Isso aí também é teoria dos comportamentos? São testes comportamentais, né? O DISC. Né? A questão não é estar aí. Então a gente pode acrescentar um quinto comportamento em cada uma dessas, que é o comportamento de Cristo. Porque se Cristo vive em mim, nova criatura sou. As coisas velhas já passaram e tudo faz novo. E qual que é o objetivo de Cristo? Que nós andemos em novidade de vida. Que nós caminhemos para frente, vamos caminhar para frente, e que nós andamos em novidade de vida. Então, cada dia uma descoberta. Cada dia um projeto novo. Porque quando a vida fica monótona, quando tudo começa a ser igual, parece que é um recorte e cola. Ontem é igual a ontem, que é igual a semana passada, que vai ser igual amanhã, depois da manhã, daqui um ano. Você já conhece ou já conheceu alguma pessoa assim? Que a vida dela é uma regra diária, até uniformizada. Até o uniforme é o mesmo. Sim. 3 uniformes. Mas e aí, pastor? Essa pessoa que vive assim, ela é liberta? A questão não é de liberdade, a questão é de escolha. Porque se ela não escolher viver o novo, ela vai se conformar com o que é velho. E o que seria viver o novo? Viver o novo, o que a palavra de Deus traz para a gente? Andeis no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Primeiro, a parte A do versículo 16 de Gálatas 5.
Gálatas 5,16, a parte A do versículo, ela diz assim, né? Andeis no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscências, os desejos da carne. Quando ele vai falar sobre a carne, ele vai falar sobre as características carnais e ele diz, olha, como antes eu já vos preveni que os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. O fruto do Espírito, aí tem uma característica. Como definiu a libertação? Tem paz. E o que é paz? A nossa referência de paz é uma referência mundana de paz. A nossa paz está ligada mais ao P de paraíso. Então a gente gosta de uma coisa paradisíaca. Uma praia, uma água de coco gelado, um milho. Dólar baixo. Dólar baixo, compras, né? A paz é estar num retiro, numa pescaria, num happy hour, com dinheiro. Não, a paz que Cristo diz que mesmo em meio às aflições, às turbulências da vida, o dia a dia, você está em paz, independente. Então, tudo para você é novo. Até se você trabalha num lugar que é um chão de fábrica, um lugar de produção, você consegue fazer algo novo. Você sai da rotina. E saindo da rotina, você consegue criar perspectivas, vislumbrar coisas novas. E talvez aquele lugar fica muito pequeno para você e você busca novidade, 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 novidade. E a tua vida é uma vida de novidades. Quando a gente está preso dentro de uma bitola, dentro de uma visão, dentro de um dogma, seja ele religioso, seja ele profissional, nós ficamos ali engessados dentro de uma forma. E a forma começa a ficar apertada. É igual aquele bolo que você vai fazer numa forma, né, de um metal, e ele sai para fora e transborda. Porque se você não transborda, você vai ficar retangular, triangular, quadrado. Então, vamos começar a mudar e criar novas modelagens. A forma de ontem não serve mais para hoje. Porque ontem eu tinha X anos, hoje eu tenho X anos e tantos dias. Mas olhar para frente dói. Porque é olhar para o desconhecido. Então, fazer um projeto de vida, olhar para frente, imaginar, né? Desde lá de Napoleão Hill, em 1920, quando ele começa a escrever A Lei do Triunfo, fazer toda aquela pesquisa, a primeira coisa que ele coloca ali é um doutor, pastor, que vai contar uma história. Então ele convoca as pessoas para ir à praça, porque ele vai contar o que ele faria com $1 milhão. Ele imagina um instituto onde ele vai promover descobertas, novas patentes, tecnologia. E hoje esse instituto é o maior ainda, um dos maiores do planeta. Nasceu de uma imaginação. E imaginar dói. Sonhar dói. Porque me traz para a responsabilidade de ser liberto, de andar para frente. Não de ficar em cadeias, em formas, em correntes, em grilhões. É olhar para frente. O que Jesus faz com os seus discípulos? Primeiro ele manda 12. Ele comissiona os 12, eles vão e começam a pregar. Voltam todos satisfeitos com tudo que tinha acontecido. Depois ele separa 70. E ele também manda de 2 em 2. E aí quando eles vêm prestar conta, eles vêm contando as novidades. Porque até então eles estavam ali só assistindo Cristo. Agora eles estão executando as obras. E olha o que Jesus diz. Vocês ainda farão obras maiores. Ele não condiciona que aquilo é aquilo só. E ele fala, ó, não fica feliz aí porque os demônios estão sugestando a vocês. Ficais felizes primeiro, contentes primeiro, porque o nome de vocês está no livro da vida. Eleva o nível mesmo. Claro, porque hoje a gente tem a síndrome do poder pequeno. Então eu quero lá repelir demônios para mostrar que eu sou poderoso. E condicionar, olha, se eu expulso demônio, eu não estou vivendo pecado.
Mas olha o que a palavra de Deus diz naquele dia. Dirão, Senhor, em teu nome eu repeli demônios, eu curei, eu falei em outras línguas. Ele vai dizer, apartai de mim porque eu não vos conheço. Seu nome não está aqui. Sim. Quantas pessoas a gente tem visto aí o tempo todo que se levantam, acendem e apagam. Porque estão fazendo isso de uma forma mecanizada, de uma forma para buscar um poder, para mostrar que tem um poder, isso é libertação? Não. Isso simplesmente é uma empolgação. Não é porque está dando certo, porque Deus está nisso, né? Talvez Deus não esteja nisso. Deus não esteja nisso. Isso é forte, hein, pastor? E a ideia, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Sim. Mateus 24. Surgiram muitos falsos profetas. E a gente está vendo isso pipocar para todo lado, seja pastor, seja bispo, seja quem for. Nós estamos vendo os sinais se cumprir. Nós estamos dando uma matéria na nossa igreja, né? Falo dando uma matéria, porque nós estamos fazendo um estudo no culto de domingo sobre o Apocalipse. Quando você mergulha naquilo e começa a fazer uma análise simples, do simples, para entender de uma forma... Não estou falando de uma escatologia profunda, não estou falando da gente falar... Estamos falando de uma forma que todos os irmãos entendam, do mais estudado, erudito, ao mais simples, sem conhecimento, analfabeto. Estamos fazendo de um jeito que todos entendem. Você tem ministrado, eu tenho ministrado, a pastora Carla tem ministrado, os outros pastores têm ministrado e tem trazido isso, né, para a igreja. Só libertação. A gente busca o futuro, mas o futuro está ali na Bíblia. Onde está o futuro? Quer saber o seu futuro? Lê Apocalipse. Lê as revelações. Quer saber o seu futuro? Mergulhe no Apocalipse. Rapaz. O Senhor, Ele nos dá o passado, o presente. Ei, pastor, mas aí o irmão abre lá em Apocalipse 12. E Ele não vai entende ver nada. Não, mas ele vai ver os irmãos sendo perseguidos pelo dragão, né? Ele vai ver a mulher. Vai falar, mas e a minha BMW? E agora? Minha viagem para os Estados Unidos, como é que fica? Então, às vezes a pessoa está preocupada com as coisas dessa E o meu terra. casamento? É forte, varão. Quer saber futuro? Para de consultar vidente. Vai consultar as escrituras. Está lá. Daniel já traz o futuro. Gênesis já traz o futuro. De ti, mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Ô, pastor, mas e por que esse estímulo de querer saber o futuro? De querer ficar com esse cristianismo de horóscopo? Porque faz parte da gente, né? A gente gosta de saber para se prevenir. Sim. Para saber como atuar ou para tentar mudar isso. Ou para se antecipar. Faz parte da gente. A gente quer saber em que terra estamos pisando. Eu vejo também, pastor, que tem alguns pregadores que se aproveitam disso, sabe? Porque, por exemplo, chega um visitante na igreja e o pastor vai no meio do povo e fala, vejo que Deus tem uma obra grande na sua vida. Claro, Deus tem sempre uma obra claro grande. Que tem. Poxa, mas a salvação é uma obra grandiosa para nós. Maravilhosa. Que éramos blasfemos, perseguidores e insolentes. Então eles usam termos genéricos que na mente do receptor vai falar, opa, Deus tem uma obra, aquela conta que eu tenho, ela vai ser paga amanhã. Observar algo. Pastores, vocês não acreditam em profecia? Claro que acreditamos. Eu também creio em profecia. Nós acreditamos no profetizar e na profecia. Sim. Deus já me deu a palavra como profeta do Senhor para várias pessoas. Pessoas que tinham esterilidade hoje estão com seus bebês no colo. Sim. Seus filhos. Pessoas que eram estéreis que eu já batizei, apresentei os bebês, batizei essas crianças e já casei essas crianças. Estou esperando aí vir a safra de bebês dessas crianças para que eu as apresente também. Porque eu já estou aí há quase 3 décadas na caminhada. Pessoas que não tinham nada e o Senhor falou, vai acontecer isso, fala para ele, para que ele creia. E foi dito e aconteceu. Mas a salvação não está condicionada a essa revelação. Essa revelação só veio
para que ele se libertasse daquela vidinha medíocre com a cultura maligna. Sim. Então, claro que quando a pessoa vislumbra isso, às vezes ainda não é liberto, porque existe a ingratidão. Porque gratidão não é sobre amanhã, sobre a revelação. Ah, vai acontecer isso lá, eu vou fazer isso aqui. Isso é gratidão. Agora eu vou fazer isso lá, eu vou fazer... Não. Gratidão é sobre ontem. Como foi seu dia ontem? Você agradeceu ao Senhor? Gratidão foi sobre minutos atrás, antes da gente começar esse podcast. Gratidão é sobre a história. Eu sou grato por ter você no meu ministério. Sim. Por você andar comigo e saber quem eu sou diariamente. Posso dizer sem medo de errar e você me diga se não. Você sabe mais da minha vida do que eu. Você sabe de coisas que vão acontecer comigo que eu não sei. Porque como meu auxiliar e como alguém que está aqui dentro da igreja dioturnamente, você é primeiro a saber do que eu. Muitas coisas você passa para mim, não sou eu que te passo. Sim. Então você está lá, né, o moço. O Eliseu que talvez um dia vai assumir o lugar do Elias. O Diego que vai talvez levar o cajado do pastor para frente. Olha aí. Então, vamos falar de futuro? Essa é a ideia de libertação. Se libertar dessa questão de achar que eu sou eterno. Eu sou eterno em Cristo. Mas essa carcaça aqui tem prazo de validade. E nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. E aí morremos sem ter vivido. Como o senhor falou aí, a libertação ela começa com o primeiro passo, então, né? Sim, é uma caminhada de fé para uma maturidade espiritual. Quando eu escrevi esse livro, e um dia a gente estava discutindo, eu falei para você, olha, você me perguntou que nome vai ter esse livro. Eu disse, propósito, porque libertação é um propósito. Nós precisamos nos libertar dioturnamente para que nós possamos viver na cultura do reino de Deus e chegarmos à glória de Deus e atingirmos o objetivo que está lá em Apocalipse. Uma caminhada de fé para a maturidade. E aí, está no livro. E quando eu coloco aqui, coloco uma trilha dessa caminhada. É um caminho. Sim. Um caminho. Por que colocou, né, quando foi criada essa capa, essa estrada? Porque todo mundo acha que caminhar com Jesus, você tem uma lagoa azul a cada 10 metros, você tem uma parada com um restaurante churrascaria perfeita, você tem uma padaria com cafés e todos os quitutes, que você tem alguém te abanando, ar-condicionado na estrada, protetor para você não tomar chuva. Não, a caminhada é árdua, é longa, é difícil. A caminhada com Cristo é um caminho apertado e estreito. Se você está caminhando com Cristo achando que libertação é estar folgado, regalado, querendo festa, você vem no culto, a palavra de Deus não te incomoda, a palavra de Deus não te constrange, a palavra de Deus, ela não te mostra a direção. Não estou falando de ser mal educado, não estou falando de ser inconveniente, estou dizendo que quando a palavra vem do altar e ela te aperta, ela te espreme, e ela diz para você, olha, esse caminho é apertado e difícil, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Às vezes a gente quer vir na igreja, a gente quer sair da igreja dando risada. Nem sempre vai ser assim. Às vezes... Hoje o pessoal fala que é o movimento dos buscadores sensíveis, né? Venha para você ter uma experiência. Sim, mas a gente está vendo o tempo da experiência para tudo. Você vai comer um lanche, não é mais... tirar a tua fome, matar a tua fome, é ter uma experiência. Você vai em alguns lugares, a oferta de alimento é tão diversa, são tantas variedades que você não sabe nem o que comer. Tá igual as plataformas de streaming hoje, as plataformas. Você
abre, você já não consegue nem assistir, porque tem tanta coisa para você escolher que você fica perdido. Passa mais tempo passando de um pro outro do que... Aí você vai lá, você está acostumado a assistir uma coisa, você fica tão em dúvida porque você acaba assistindo a mesma coisa. Por quê? Porque é tanta diversidade, tanta oferta, que você não é livre nem mais para escolher. Antigamente falando antigamente, bem antigamente, tá? Isso é uma coisa que era comum nas sociedades. Quem tem aí mais de 35, ou quem tem até uns 30, mas é de regiões do país um pouco mais carentes, vai saber do que eu estou falando. Nós comíamos arroz, feijão e uma mistura, que poderia ser um pedacinho de carne, um pedacinho de frango, um guisado, um ensopado, mas era aquilo. Hoje, até mesmo em casa, é tanta oferta de... Você olha para a mesa, você começa a beliscar, não tem mais fome. Então nós estamos vivendo dessas... Estamos beliscando aqui, beliscando ali, sabe? E estamos esquecendo que libertação é um alvo. Estamos indo para o alvo. O alvo é Cristo. Mas são tantas ofertas e existem dezenas e dezenas de alvos. Para cada gosto. Para quem quer ter compromisso, para quem não quer ter compromisso. Hoje a grande maioria dos crentes não querem ter compromisso. Isso é um sinal dos tempos. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então nós temos que dar experiências, e experiências e experiências. Então o culto virou uma experienciação, não uma libertação. Entende isso? Sim. O louvor tem que estar perfeito, a luz tem que estar perfeito, o aroma tem que estar perfeito, a frequência dos timbres tem que estar perfeita, a voz tem que estar perfeita, a palavra tem que ser agradável, a palavra tem que ter um tom vibratório, ela tem que ter um tom cognitivo, ela tem que abrir o sistema límbico, ela tem que mexer na dopamina, ela tem que trazer isso para frente. Eu tenho que me satisfazer, eu tenho que sair do culto satisfeito. Ótimo. Isso é libertação? Não. Eu não Mas aí acaba o culto, o irmão continua do mesmo jeito, né? Pior. Pior, porque agora quando ele for ter uma experiência mesmo com Cristo, ele não vai conseguir identificar, ele vai achar que aquilo é religiosidade, que aquilo é um bando de homens antigos, cansados, que querem só coerção. Então nós estamos vivendo um momento muito sensível, bíblico, que faz parte da rota daqueles que estão no caminho. Que caminho? O apertado. Você não quer ter experiências agradáveis? Você não quer ir para um culto e sair desse culto? Que culto. Nossa, aquela música. Quando o pastor falou aquilo, que eu sou especial, que eu sou a menina dos olhos do Senhor. Gostoso. Eu fui lá e falei, pastor, cometi um pecado. Calma, irmão, fica tranquilo, isso passa. Pastor, eu me divorciei. Não, Deus tem outra mulher preparada para você. Validação em cima de validação, positivação em cima de positivação. Isso não é libertação. Isso não é vivência com Cristo. Vivência com Cristo é você ler as Escrituras e deixar o Espírito Santo falar com você, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A própria palavra do Senhor, ela não fica condicionada a uma forma, a uma mentalidade. Esse mesmo texto aqui do capítulo 12 de Mateus, a partir do 18, ele não vai falar comigo da forma que fala contigo. Ele vai ser diferente. Compreende isso? Sim. Eu não posso querer que Deus fale com você igual fala comigo. Num culto, o Senhor vai falar com as pessoas de forma totalmente diferente. O mesmo culto da igreja, que uma pessoa vai ficar irada, revoltada, porque ela está olhando para si e ela está se espelhando na palavra de Deus, a outra vai estar fazendo a mesma coisa e ela vai sair de lá alegre, feliz, falando, nossa, eu acertei.
É normal. Nós não queremos isso. Nós queremos ser aquele pai, nós queremos ser aquela igreja que acolhe, aquela galinha que ajunta os seus pintainhos debaixo da asa e trata todo mundo numa régua. Nós não gostamos de oscilação. Mas oscilação é vida. Essa linha linear, ela é morte. Ela está pitando morte. Enquanto ela estiver é vida, altos e baixos, normal. Nós queremos, ou sou alto, quero voar, eu quero ir para a estratosfera, eu quero viajar para o universo, para o multiverso, eu quero conhecer um monte de coisa. Não, e esquecemos daqui. O mundo é real. E o que o senhor diria para uma pessoa que está desesperançosa em relação à libertação? A pessoa tem um falso entendimento, né? O que o senhor diria para essa pessoa? Olha, eu não acho que seja um falso entendimento. Vamos saber que escola essa pessoa foi aprender isso. Porque a libertação é angustiante. É compreensivo. Se você criou um pássaro numa gaiola por muito tempo, quando você tira da gaiola, ele só conhece a gaiola. Porque na gaiola ainda está protegido dos animais, dos predadores. Lá fora, a libertação, a pessoa livre em Cristo. E aí, empresto de novo o conceito de Paulo como prisioneiro no Senhor. Uma pessoa amiga de Cristo. Aí, empresto as palavras do próprio Senhor Jesus. Quer ser meu amigo? Faça o que eu mando. Outra versão diz assim: faça o que eu vos ordeno. Nossa, Diego, você quer ser meu amigo? Faz o que eu estou mandando. É uma amizade unilateral. É uma amizade coercitiva. Não é? Você quer ser meu amigo? Anda nos meus estatutos, anda no meu caminho. Todo mundo acha que andar com Cristo, ser livre, não tem normas, caminho e regra. É uma estrada. É uma estrada. Como está aqui, é uma estrada, ela tem um caminho. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, quando ele está dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Porém agora eu vou e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aí os desapercebidos começam, mas para onde o senhor vai? Mas peraí, ele ficou 3 anos e meio falando para onde ele ia. Nós queremos ler a Bíblia só aquilo que nos convém. Nós temos o Apocalipse. Mas não quero ler o Apocalipse porque eu não entendo. Então vai procurar entender. Vai procurar quem sabe. Você quer saber do futuro? Lê o Apocalipse. Quer saber do futuro? Lê as revelações de Daniel. Quer saber do futuro? Observa o que Jesus está dizendo em Marcos 7. Olha o que Jesus está dizendo em Mateus 24. Mas nós queremos saber desse futuro? Não, porque esse futuro nos coloca como responsáveis da nossa vida, mas nós queremos terceirizar a responsabilidade. Então é uma libertação condicionada a uma responsabilidade secundária. Responsabilidade de quem? Do pastor. Então eu jogo a responsabilidade de eu ser liberto na vida do pastor ou da eclésia, da igreja. E aí, se caso eu não estiver no caminho certo, eu vou apresentar aquilo que Jesus diz aos fariseus, condutores cegos. Vós não vai entrar e também não deixa os outros. Vocês estão mais preocupados com o cisco no olho do irmão do que com a trave do próprio olho. Então eu vou jogar a culpa em outro. Eu estou errando aqui, mas a culpa é dele. Isso é desde o princípio, já no jardim. Adão, quem falou que você está nu? A mulher que o Senhor me deu. Você comeu? Eu comi, a mulher que o Senhor me deu. Culpa de quem? Culpa de Deus, né? Mulher, foi a serpente. A serpente, você me colocou aqui?
Nós, desde o início, nós temos essa condição de vitimizar, que faz parte de um processo de cadeias, de prisões, que nós vamos sempre culpar o outro. Aquele que mata, que rouba, é vítima da sociedade. Ele não é responsável, ele não quer se responsabilizar por não caçar um emprego, por não se conformar com a vida que lhe foi apresentada. Verdade. E quem fala isso? Eu não nasci numa família abastada. Eu não tive recurso para estudar numa boa escola. Nem por isso eu me conformei. Então eu não posso jogar a culpa na comunidade que eu morava, não posso jogar a culpa no meu pai, na minha mãe. A escolha foi minha. Quando eu pude escolher, eu escolhi. Eu tinha tudo para dar errado. E eu escolhi dar certo. Não quer dizer que eu não erre. Mas quando eu erro, eu sou responsável pelas minhas atitudes. A culpa não é tua. A culpa, você está comigo sempre. O que eu falo sempre para você? A culpa é minha. Você já viu jogar a culpa em alguém? Não. Não. Em nome de Jesus. Não é porque você está na minha frente. E a audiência vai ver isso. Você já viu jogar a culpa em alguém? Não. Às vezes a pessoa é culpada, eu falo, não, a culpa é minha porque eu deixei fazer isso. Eu deixei chegar a esse ponto. Porque eu sou o pastor. Às vezes eu me entreti escrevendo, compondo, pensando, filosofando e não me atentei para aquela ovelha que estava indo lá na beira do abismo. Ou estava caída no buraco. Ou estava com uma constritora enrolada nela. Ou um jacaré pegando, um urso, um leão. Às vezes eu estava distraído. Mas a culpa não é dela. A culpa é minha de eu cuidar. Então eu não posso terceirizar a culpa e jogar isso na liberdade. Não, mas ela é livre. A ovelha é livre. Não, a ovelha não é livre. O campo pode ser aberto. Mas o limite daquela ovelha é a pastagem. Eu já vi muita gente também, pastor, você falando dessa questão da culpa, de as intempéries que acontecem na vida do cidadão, ele culpar o tetravô, o parente lá desconhecido, que ele nem conhece. Essas questões dos pecados hereditários, das maldições hereditárias, a gente entra numa outra seara. Nós carregamos, sim, genes, genética, isso é científico. Então, né, a gente pode ter lá genes recessivos, a gente pode ter uma questão histórica de repetição e faz necessário essa investigação. Dentro de um processo de libertação, isso faz parte também de pedir perdão pelos pecados, mas isso é feito já dentro de uma propositura de arrependimento de pecados e os pecados familiares. Por quê? Isso é bíblico. Está lá, né, em Êxodo, capítulo de número 20, Deuteronômio 5, que a maldição dos pais é visitada nos filhos até a terceira e quarta geração. Aí você vem falando, mas o sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado. Tá. Aí veio o processo de libertação. Você realmente se converteu? Você realmente aceitou Cristo e virou nova criatura? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? Você saiu da condição de criatura também e se tornou filho do Criador? Herdeiro e co-herdeiro com Cristo? Partícipe do mesmo sangue? Mudou o seu DNA. O seu DNA agora é de Cristo. Porque se o sangue de Jesus corre em suas veias, então a vitória. É a vitória. A genética não é mais a mesma. A genética é de Cristo. Então, como que você faz com que essas maldições hereditárias sejam interrompidas nas gerações familiares? Pregando o evangelho e convertendo a família. Agora, eu quero pedir perdão por aqueles que não creem em Cristo. Não, porque a salvação ela é única e exclusiva daquele que confessa Ele como Senhor e Salvador. Então, há um erro de interpretação. Eu acho que por eu me converter, a minha família já vai ser toda... Não. Ser convertido no atacado, A questão é para mim. Sim. Não vai ser convertido, como você disse, no atacado. Então, eu vou pedir perdão pelos pecados da minha geração. A partir do momento que eu
Passei pelas águas do Santo Batismo, eu aceitei Cristo como único e Salvador. Eu começo a ter vivência com Cristo, eu começo a ter experiência com Cristo, que é o que não acontece com a maioria dos cristãos que se convertem hoje. A conversão hoje está numa modelagem mais no atacado. Vamos jogar todo mundo aqui dentro, vamos batizar, confessa Jesus, fazemos a cena, porque nós vivemos hoje de cena, nós vivemos de vislumbre, de fotografias, de vídeos, né, de reels. Nós queremos um batismo instagramável, nós queremos uma foto de apresentação instagramável, nós não estamos preocupados com as nuances das implicações daquilo. A vida nova sendo vivida, né? A vida nova é vida nova. A vida nova, ela não está filmada. A vida nova, ela não tem, né, um videomaker 24 horas por dia. A vida nova, ela acontece no campo da consciência, da espiritualidade, da transformação do corpo, da mente. Renovação da mente. Precisamos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente todo dia. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar condicionados à mediocridade. E aí a gente vive uma fé imatura, uma fé desequilibrada, uma fé que hoje está bem e amanhã não existe mais. Ela não é uma fé que começa pequena e vai crescendo, crescendo, como o grão de mostarda, né? A fé não é aquela que transporta os montes. A fé não é aquela que você crê nas coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Ou, como diz lá em Hebreus 11, a certeza das coisas que se espera é a confirmação daquilo que não se vê. Você caminha para um horizonte desconhecido. Conversão é ir em rumo ao desconhecido para o ignorante, porque aquele que lê as Escrituras, aquele que conhece o Apocalipse, aquele que conhece o que é viver em Cristo, aquele que conhece o que Paulo diz. Olha a envergadura desse apóstolo. Ele chega e fala a respeito de uma historicidade. Ele conta a história dele na terceira pessoa, e depois ele fala: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Você imaginou um homem de Deus que teve uma experiência tremenda com Cristo no caminho de Damasco, depois arrebatado até o terceiro céu, tendo visto e ouvido coisas que não se pode ser ditas, experiência que João em Patmos também retrata. Também foi me mostrado coisas que eu não posso dizer. Não foi me permitido, não foi lícito dizer. Porque são os mistérios do Senhor. Não escreva isso. Não escreva isso. Estou te mostrando, mas não escreve. Tem coisa que Deus vai dar para você que não é para você compartilhar com ninguém, é só seu. Sim. Não é nem para você escrever, não é para você compartilhar, não é para você ficar rasgando seda. E nem para o outro ficar adivinhando também, né? E olha o que ele diz. Que quando esse mensageiro sai, ele tem que fugir. E 3 vezes ele orou ao Senhor. Que era muito. Hoje a gente fica todo dia: Deus, 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 cadê o Senhor? Por que o Senhor não existe? Se Deus existisse, não está acontecendo isso. Frase de um imaturo não liberta. Paulo foi 3 vezes e orou ao Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? Não, meu filho, eu vou te curar. Não, meu filho, eu vou expulsar esse mensageiro. Ele disse: a minha graça te basta. Porque eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, é então que você está forte. O dia mais profundo da sua angústia, a noite mais escura da sua vida, o momento que você olhar para um lado e para o outro e ver que não tem ninguém, o dia que você for para a cova dos leões ou dentro da fornalha, é lá que Deus vai estar com você. O dia que você estiver caminhando, que você estiver em desesperança e olhar para trás e não ver as tuas pegadas, é porque Ele te catou no colo. Forte. Essa é a palavra. Ser liberto é entender isso, que você nunca está sozinho.
Então já finaliza, pastor, com uma palavra para o pessoal que está ouvindo a gente, está nos vendo aí no YouTube. Nós estamos começando, né, a partir de hoje, com a ministração do pastor Costa. Pastor Costa. Pastor Costa, homem de Deus. Ai, bandido. Tremendo, pastor Costa. E que vai estar ministrando o início de um processo de libertação, uma grande corrente de libertação que nós teremos na nossa igreja. Corrente por quê? Porque cada culto é um elo de ensinamento. Você não vai chegar e vai receber só uma imposição de mão, você vai receber uma direção. Você vai receber uma palavra poderosa que vai te dar destino, que vai mostrar para você o caminho, a verdade e a vida. Porque aquele que está em Cristo conhece o caminho. Vai aprender que o caminho não é fácil. Ninguém vai te vender uma história. Ninguém vai chegar em você e vai te dar uma esperança para você fingida. Mas vai dar para você um caminho forte, verdadeiro, que leva e conduz à salvação. Então, cada culto vai ser uma experiência, cada culto vai ser um elo dessa corrente, cada culto, cada encontro vai ser uma experiência nova na condução para esta verdade que é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Sendo discípulos dele, conhecendo a verdade que está em Cristo, sendo amigo dele, sabendo que às vezes ele vai te podar para que você cresça mais. Ele cresça é a videira. certo, né? Cresça mais e cresça certo. Ele vai te dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai fazer você entender que ele é o Filho unigênito, que se você crer nele, você será salvo. Que é todo aquele que nele crê será salvo. Que o Senhor não veio condenar, ele veio salvar. Versículo 17 do capítulo 3 de João. O Senhor não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo de que forma? Mostrando o caminho. Jesus está sempre no caminho. É nós que não queremos andar no caminho dele, porque o caminho dele é apertado, é difícil. O caminho dele, muitas vezes você vai dormir no relento. O caminho dele, você vai chorar, mas ele vai te pegar no colo. Amém. Esse é o caminho. Então, você que quer participar de uma nova história, né, a IADA estará promovendo a partir do dia de hoje, né? Hoje é dia 23 de janeiro, é isso? De 2025. Começando todas as quinta-feiras, nós estaremos aqui ministrando, ensinando, dando uma direção e mostrando para você as verdades bíblicas do que é libertação. Teremos vários eventos? Teremos acompanhamentos, teremos discipulado, teremos um acolhimento, né? Vamos também ter pessoas preparadas, pessoas responsáveis para te acolher, para te ajudar, para te ensinar nessa caminhada, para que você receba não só a libertação, como a cura na alma, no corpo e no espírito, a cura interior, a cura física, porque o Senhor tem dado graça e grandes evidências do poder dele aqui. Amém? Amém. Então, um abraço a todos, no guardo vocês. Muito obrigado, Diego, por essa troca. Amém, pastor. Nós continuaremos aqui com a IADAcast, graças a Deus, retornamos. Tem mais melhorias para fazer, né, pastor? Sim, claro. O pastor nunca está satisfeito. Graças a Deus por isso, porque sempre é uma novidade. Enfim, irmãos, deixa a sua sugestão de tema de vídeo, que a gente vai elaborar algo para a gente explanar. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe e até mais.